Graças a Deus, é um sábado abençoado, são 7 minutos para as 10 horas. Neste exato momento eu estou aqui para uma palavra de Deus. Estou com a Bíblia aberta aqui no livro de aos Efésios, capítulo 5 e versículo 16. Remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Muito forte. Remir o tempo, porque os dias são maus. Vocês vão encontrar no dicionário remir, seria resgatar, seria não perder, rebuscar, recuperar. Foi o papel de Cristo na cruz. Ele veio nos resgatar. Só que também no dicionário tem o mesmo sentido, não perder o tempo, não perder a oportunidade que está em nossas mãos. Lembra de Salomão, quando ele diz lá em Provérbios: faça tudo que te vier à mão, tudo que chegar, que você discernir, perceber que é bom, não perca a oportunidade. Coisas que sejam honestas, pura e prudente. A palavra é bem forte. No versículo 17 do capítulo 5 está dizendo: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Tem pessoas que já tem pessoas que já perderam muitas oportunidades por causa de 10 minutos, por causa de 5 minutos que era para decidir. 10 minutos, talvez sentado ou deitado, ou pensando em ainda tomar um banho para resolver o problema, resolver aquela situação. Só que a palavra de Deus manda ser prudente quanto ao tempo. O tempo é chegado. Nós temos um tempo muito curto. É só você analisar que o que pertence a nós é hoje. Hoje, ninguém tem mais do que hoje, a não ser a permissão de Deus. Esse hoje quer dizer o dia de hoje. E dentro do próprio dia que é hoje, ninguém tem certeza se vai terminar o dia vivo ou não. Se vai terminar o dia naquilo que você deseja, que você planejou, ou como será o término do dia, ninguém sabe. Por isso que a Bíblia está dizendo: procura remir, procura aproveitar a ocasião. Por exemplo, tem pessoas que confundem perder a ocasião numa oportunidade que veio. Tudo bem, mas existe o fator de que hoje você está com saúde, hoje você tem como levantar e andar, você tem como se dispor. Isto é uma oportunidade. Quantas pessoas nós conhecemos que teve grandes chances, grandes oportunidades, mas, como eu já disse ainda agora, por 5 minutos ou 10 minutos, perdeu grande chance. Existe uma passagem na Bíblia que o filho do rei Davi, o Jonatas,
ele teve uma comunhão muito forte, uma amizade muito forte com Davi. Os dois se consideravam muito. Só que Jonatas percebeu que o pai, o rei Saul, odiava, não gostava de Davi. Então Jonas se tornou como que um intermediador, um canal, para que pudesse, melhor dizendo, um conciliador entre Davi e o pai, que era Saul. O Jonatas fazia de tudo para que o pai não matasse Davi. E a Bíblia diz que Jonatas, sendo o filho do rei, e naquela época era dinastia, quer dizer, era continuidade, morria o rei, vinha o filho, vinha outro filho, e assim era a família todinha, a família real. Agora veja que Jonatas sabia que ele seria o sucessor do pai, só que ele estava diante de uma oportunidade de abrir mão. Tem pessoas que pensam que oportunidade ou ocasião favorável é só ganhar. Não é. Você tem ou já teve oportunidade muito forte de ceder, de entregar, de presentear, de favorecer, e você deixou passar esse tempo. Eu já tive casos assim, que era para dar um presente naquele exato momento. Não consegui, por causa de 5 minutos, não consegui dar aquele presente. E a pessoa seria muito difícil encontrá-la. Como é que você faz com esse presente? Se você sabe que você não vai conseguir mais ver a pessoa. Se guardar, dependendo do que é o presente, pode estragar ou pode mofar. Então você vai passar isso aí para outra pessoa, mas guardando, marcado em um papel, uma anotação, o valor daquele presente. Porque fica em dívida aquilo que você propôs, aquilo não apaga. Ainda que a outra pessoa não é onisciente para saber o que você propôs na alma por ele ou por ela, mas perante Deus você propôs. Então você tem que ter esse valor anotado, mesmo que você desfaça desse presente ou para você ou para outra pessoa, mas aquilo está em pé. Isso quer dizer, aproveite o tempo enquanto alguém está perto. O que é que a Bíblia diz quando a pessoa está indo com o seu adversário perante o juiz? O que é que a Bíblia diz? O que é que ela instrui? Ela instrui o seguinte: aproveite enquanto está no caminho para conciliar com o teu adversário, porque no momento da audiência não tem mais chance. O que quer dizer isso aí? O tempo, a oportunidade é esta, é hoje. Você talvez está pensando se faz ou não faz, se decide ou não decide. Desde que você está dentro de um propósito, de um plano honesto, puro, e que Deus está num negócio, você tem que procurar não perder o tempo, não perca tempo. Se tem uma pessoa na sua família que você percebe que só com oração e só com jejum, não coma hoje, não bata um churrasco hoje, não marque um jantar, não marque um almoço, não marque um aniversário. O seu tempo hoje é orar ou jejuar, porque no amanhã ou depois aquele caso já não tem mais jeito. Deus está falando com você. Vigia o seu tempo. Procure remir o seu tempo. Nem sempre é hora de você sentar em um sofá para assistir.
Naquele exato momento, a casa está rachando. Nem sempre você deve sair para um passeio, porque naquele momento alguma coisa está desabando. A Bíblia diz em Provérbios diz a Bíblia, pelo muito abrir da boca e pelo muito cruzar dos braços, a casa, o teto desaba. Sabe o que é isso? Você tem coragem de pôr uma bacia, uma panela, uma lata debaixo de uma goteira dentro da sua casa, ou num lugar aqui, um telhado, debaixo de um telhado. E você vê aquela água enchendo, e o seu tempo não é ver aquela bacia enchendo com a goteira que desce do teto. O seu tempo não é esse, o seu tempo é agir. É subir no telhado, trocar a telha, reparar a laje. Porque está dizendo a Bíblia, pelo muito cruzar dos braços, o teto cai em cima do preguiçoso. Eu estou falando sobre tempo. O meu tempo, eu procuro sempre disciplinar o meu tempo. Eu procuro disciplinar muito o meu tempo. Por exemplo, aqui eu estou em um escritório da igreja. É um sobrado que a igreja comprou. Lá na frente tem irmãos trabalhando, tem pedreiro, tem ajudante, tem betoneiro, eles estão trabalhando lá. Já passei por lá. É aqui mesmo dentro do terreno. Mas já subi para cá, porque eu não posso perder esse tempo. É uma oportunidade. Deus está pedindo para você refletir. Você foi chamado para fazer alguma coisa na igreja. E você talvez está esquecendo que você precisa dar manutenção. Tudo na vida precisa de manutenção, tudo. É um aparelho, é um carro, é uma tomada, é um fogão, é tudo. É uma ferramenta, precisa de manutenção. A mesma coisa somos nós. O nosso tempo precisa disciplina, precisa disciplinar o nosso tempo. Tem pessoa que tem tempo de sobra, e eu nunca vi na Bíblia tempo de sobra. Jesus não perdeu um dia sequer. Todo santo dia ele estava nas ruas, ele estava exercendo seu ministério. Diz a palavra que Deus recolheu ele para o céu, ele subiu. Mas eu pergunto, se Jesus estivesse faltando um dia para mais uma obra na terra, não seria aquele dia que está na Bíblia. É o seu caso e pode ser meu caso, em qualquer descuido nosso. Tem pessoas que têm muito tempo de sobra e ele não pega um carnê, ele não tem uma anotação no caderno para até mesmo no celular despertar o dia de pagar a prestação do carro, o aluguel, a conta de luz, a conta de água, IPTU, algumas taxas do governo, o vencimento da CNH para quem tem. A pessoa não anota nada. E daqui a pouco chega as cartas, chega cobranças. É o tempo que a pessoa estava totalmente com bastante tempo. A pessoa está desempregada às vezes e só quer trabalhar naquela profissão que a pessoa tem. E esquece que existe no nosso país, o que é mais conhecido em todo o nosso país, é o tal do bico. Lembra do bico? Não é fazer bico não, com a boca, é bico. Ainda que você não tenha nenhuma profissão, mas você tem como se oferecer a alguém para fazer qualquer tipo de trabalho. Eu estou cansado de alguém bater palma
Quer que eu limpe o quintal? Alguém já perguntou, tem alguma bateria de carro velha aí, algum pneu que eu possa tirar para limpar o quintal? Se você conseguir R$ 50 no dia, 10 dias dá R$ 500. Esses R$ 500 você vai pagar luz, água e uma pequena compra para comer, mas não vai pedir para ninguém R$ 10 emprestado. É o tempo, estou falando sobre o tempo. É tempo de orar, é tempo de jejuar, é tempo de ler a Bíblia. Eu te pergunto, no final do dia você tem uma anotação, por mais que você trabalhe, mas você tem 24 horas para trabalhar e para estudar. Se você disser, não, eu faço faculdade à noite e eu trabalho durante o dia, tudo bem, esse é um tempo. Só que se não ficou 24 horas no trabalho, nem 24 horas na faculdade. No mínimo, você vai ter 7 a 8 horas a favor. Porque você tem aí 16 horas para fazer isso, para trabalhar e ir na faculdade. Sobrou um bom tempo. Sobrou 8 horas. Vamos dizer que sobrou 7 horas. Eu lhe pergunto, como é que você aproveitou essas 7 horas? Em que você cresceu espiritualmente? Ou mesmo na nossa rede social que temos na internet. Ali se aprende muita coisa boa. Se você não sabe consertar uma coisa dentro da sua casa, você vai na internet que você aprende. Desentupir um fogão, trocar uma lâmpada, trocar uma disjuntora, trocar uma tomada, você sabe 1000 coisas. É o problema no carro, vai lá na internet. O seu problema é tempo. Você está reclamando muito? Gasta um tempo com Jesus na oração. Nesse tempo de frio, inverno, aqui no litoral norte, não é tão frio assim. Eu, por exemplo, não senti esse frio ainda. Está frio, é claro, mas tempo chuvoso e com bastante frio. O que eu faço no verão, o que eu faço nos dias normais, eu tenho que fazer no dia de frio e no dia de chuva, porque eu preservo o tempo. Esses dias mesmo estava frio aqui, São Sebastião. O que eu faço? Eu jogo o tapete no chão, 3 horas, 3h30 da madrugada, porque eu tenho uma responsabilidade com o rebanho. Eu sou um pastor que tem várias congregações que tem seus dirigentes, mas eu tenho que ter um tempo maior do que os dirigentes. Se os dirigentes oram 1 hora, eu tenho que orar 2, porque eu sou responsável pelas igrejas e pelos dirigentes. Eles têm que ter um apoio do líder, e o líder tem que orar muito mais e jejuar muito mais. Assim é na sua casa. Imagina se os seus filhos não oram, se a sua esposa não ora, se o seu marido não ora. Você não pode ir na mesma situação, na mesma negligência, na mesma indolência deles. Você tem tempo, use o seu tempo para vigiar e não deixar que o diabo entre na casa, no casal, no casamento, na família, por questão de falta de orar. É questão de tempo. Deus está falando sobre tempo. E ali eu passo então 1 hora, 1h30 nos pés, 1h10, 1h20, enrolado no cobertor, como se estivesse abraçado com um chão, um tapete para proteger, e ali eu me enrolo igual uma múmia e me entrego a Deus. Ali eu aproveito o tempo. É por essa razão que as portas se abrem, é por essa razão que Deus dá condição de construir os templos, é por essa razão que Deus dá condição da gente ser feliz e abençoado. Seja feliz e aproveite o tempo. E Eclesiastes está dizendo: há tempo para tudo. Há tempo para tudo. Mas esse tempo espiritual, não se pode esperar o tempo, dar tempo para o tempo. Para Deus não existe tempo, é você quem tem que criar o tempo. Para Deus não existe tempo, é você que tem que criar o tempo. Levanta-te espiritualmente e se posicione diante dele.
Assim eu louvo a Deus por esse momento com vocês. Em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Glória a Jesus. Jesus é bom.